Se você produz display de mesa ou as famosas placas Pix, esse vídeo é para você. O display de mesa faz parte da família PDV, que são produtos de venda rápida, ali, geralmente dentro da tua empresa. Ele é um item essencial para destacar ali mensagens rápidas, como acesso ao teu Instagram, ao teu site e também, lógico, ao teu Pix. Esse é um produto super vendido, super prático, e a nossa equipe preparou para você um Mac de display, e ele vai trazer para a gente dois formatos que são os principais que vocês utilizam, que é o formato em L e também o formato em T. E a gente vai ver esses dois modelos dentro do orçamento para ver as diferenças e o que a gente tem que prestar atenção na hora de fazer o orçamento. Para isso, a gente vai verificar se a nossa base já está atualizada com o Mac novo, e se não tiver, a gente vai atualizar e deixar esse produto pronto dentro do seu hold. E para a gente iniciar então nossa conversa, a gente vai direto aqui em Ajustes, Custeio, Produtos, e como eu disse, esse produto vai ficar aqui na nossa família de PDV. E aqui já está amarelinho pra gente, significa que tem alguma novidade que precisa ser atualizada. Você pode clicar aqui para atualizar, ou abrir também para verificar o que a gente tem aqui de novidade. E olha só quem já apareceu pra gente, o nosso display de mesa. E aqui ele só pede a confirmação e a gente vai importar então esse Mac, esse modelo de engenharia de custos para dentro da nossa base. O Mac, para quem não sabe, é justamente uma automatização do seu produto. A nossa equipe de engenharia faz todo o mapeamento desse produto, tanto da matéria-prima quanto do processo, dos cálculos, e traz para você tudo automatizado dentro do sistema, para que torne a tua venda mais rápida, automatizada e com o custo correto. Agora que a gente já fez então a importação para dentro do nosso sistema, a gente sempre indica que você simplesmente faça aqui o logoff da sua conta e entre novamente. Já estou na minha conta agora, e o que a gente vai fazer? A gente vai começar então ali pela receita do bolo. Vamos verificar se as principais matérias-primas e principais processos já estão ok dentro do nosso sistema. Para fazer essa placa, geralmente o pessoal usa como matéria-prima principal, ali o acrílico. Então a gente vai vir aqui em estoque, matéria-prima, e você pode sempre vir aqui e pesquisar se você já tem essa matéria-prima dentro do seu hold, tá? Caso você não tenha, você vai vir em inserir matéria-prima, vai procurar aqui a sua chapa em acrílico e vai então criar essa matéria-prima dentro do seu hold. Caso você já tenha, é só abrir então essa matéria-prima, confirmar aqui todas as matérias-primas, todos os tamanhos que você trabalha, e também aqui verificar, super importante, verificar se os preços estão corretos, tá? Outra matéria-prima importante é o vinil. Você vai pegar o vinil que você trabalha na sua placa e verificar as mesmas informações. Se todas as medidas que você trabalha estão dentro do sistema, e também aqui os preços. Então revise todas as matérias-primas que você trabalha para ver se elas já estão ok dentro do estoque. E lembre-se assim de matérias-primas que a gente vai precisar, por exemplo, para fazer a limpeza dessa placa, como álcool, por exemplo, tá? Vamos vir aqui, ó. Se vocês não tiverem essa matéria-prima de álcool, vocês vão vir aqui em inserir matéria-prima e sempre procurar aqui no template essa matéria-prima, tá bom? Ó, por exemplo, vou clicar aqui em álcool e vou clicar em salvar. Aqui dentro da matéria-prima a gente vai inserir as opções que a gente tem desse material, e aqui em preço, a gente clicando em referência de preço já consegue então colocar o valor dessa matéria-prima. Lembrando que a gente tem que colocar o valor da matéria-prima referente ao que ela pede aqui, a unidade de uso, tá? Então se você compra em litro, você vai converter esse valor da sua matéria-prima do litro e trazer aqui em ml. Feito isso, então a gente vai conferir os processos. Vindo aqui em custeio, processos, a gente vai verificar então, por exemplo, o nosso processo de corte. Vocês vão revisar todos os cortes que vocês fazem nessa placa. Por exemplo, aqui um corte router. Aqui dentro do processo, eu tenho trazendo qual é a tecnologia, o equipamento e as qualidades que eu faço desse corte. Se eu quiser mudar alguma produtividade ou inserir, se tiver um equipamento envolvido nesse processo, eu tenho que vir em custeio, equipamentos, procurar o meu equipamento, nesse caso a router, vir em configurações. E aqui, então, a gente tem os perfis de corte e gravação desse equipamento. E aqui que você configura a produtividade desse corte. Por exemplo, se a nossa placa tiver um acrílico de 5 milímetros, eu sei que aqui está dizendo, e vocês vão modificar, que com essa espessura de 5 milímetros eu consigo produzir
25 metros hora de corte nessa minha chapa. Lembrando que a gente sempre tem o tempo de setup, que é o tempo que a tua equipe vai levar para preparar a tua router, nesse caso, para iniciar o processo de corte. Outro processo muito utilizado vai ser aqui o nosso refile manual. Então, a gente vem em custeio, processos e procura então o refile. Refile manual, vamos vir aqui em descrição. E aqui, como ele é um processo manual, não envolve equipamento, a produtividade dele fica aqui dentro mesmo, tá? Então, nessa tabela de produtividade, eu trago todos os materiais que eu vou refilar, a espessura desse material e o tempo de produtividade que eu tenho dele, tá? Então, aqui no meu adesivo, que é o que eu vou trazer na minha placa, tenho aqui uma espessura, tá, de 2 milímetros, e eu consigo trazer aqui que o meu funcionário, né, minha equipe consegue cortar até 150 metros lineares por hora desse adesivo. Lembrando o tempo de setup, aqui também o número de pessoas alocadas. Se a gente tem um display, que ele vai ser um formato L, né? Então eu vou ter a dobra do meu acrílico, eu tenho que ter o processo de termomodelagem desse acrílico, tá? Então o que acontece? Vindo aqui em processos, a gente vai procurar termomodelagem. Só que nesse caso, a gente tem até uma termomodelagem, só que é de letra caixa. Então eu vou inserir esse processo do zero. Vindo aqui em inserir processo, eu trago o meu template de termomodelagem e chapas, tá? Se não apareceu aqui o teu template, você vai fazer aquele mesmo caminho que a gente fez para atualizar o Mac do produto, tá? Indo em ajustes, custeio e processos e fazendo o download ou atualização desse processo dentro da sua base, ok? Então vamos clicar aqui, já aparece o nome pra gente, a gente vai então salvar. Esse processo ele é muito simples, o que a gente tem que prestar atenção é a tabela de produtividade dele e aqui qual é a referência dessa produtividade, tá? Clicando aqui, vocês vão ver que a gente tem metros horas, milímetros segundos. Então, por padrão dentro do sistema, vem metros horas, mas você pode adaptar para sua realidade, não tem problema, desde que esteja preenchido corretamente aqui como a referência dessa produtividade, ok? Então, aqui eu tô dizendo que eu consigo fazer essa termomodelagem de 300 metros por hora. Tenho o meu tempo de setup de 3 minutos e tenho uma pessoa alocada para fazer esse processo. Aqui na descrição eu posso mudar o nome do meu processo caso eu queira, tá? Mas aqui já tá tudo ok. E aqui, muito importante em todos os processos, eu sempre tenho que trazer o meu centro de custos vinculado a ele. Porque assim, junto com a minha produtividade, ele vai entender qual é o custo que ele vai trazer dentro do orçamento. Porque lá no orçamento eu vou colocar as medidas, ele vai então pegar o tempo que eu vou levar para fazer esse processo. Mas, quanto é que custa a hora desse processo? Eu tenho que informar aqui, trazendo o centro de custos que faz esse processo de termomodelagem. Nesse caso aqui, eu vou trazer a minha produção e automaticamente ele já sabe o valor hora dele. Então, se eu usar 1 hora desse processo, dentro do meu orçamento, ele vai colocar o custo de R$ 55,53. E aqui eu vou salvar. A gente sempre revisa aqui os próximos campos, tá? Sempre legal, ok? Mas nesse caso aqui, esse processo é só isso mesmo. Só revisar os parâmetros e colocar o centro de custos corretamente. Então, a gente já revisou as principais matérias-primas, principais processos, tá? Podem revisar quantos mais vocês tiverem, mas agora a gente vai então criar esse produto dentro do nosso hold. Para criar o produto, a gente vem aqui no menu principal de custeio e aqui em produtos e serviços. Novamente, sempre procurem se você já tem esse produto, tá? Vindo aqui, ó, display, para mim não apareceu nada, vocês podem até clicar aqui, ó, na família dele que é o PDV, display, e aqui não apareceu nada porque eu ainda não cadastrei esse produto. O que a gente vai fazer? Inserir produto, display, e aqui eu já posso modificar o nome desse display, caso eu queira, né? Se você usar aí, por exemplo, na sua empresa, placa Pix, placa Instagram, já pode mudar aqui. Coloca a unidade que eu trabalho e eu vou salvar. E ele já vai vinculando automaticamente todos os processos, tá? Que vai ser a nossa mídia de impressão. Nesse caso aqui, eu vou trazer o meu vinil adesivo branco. E aqui, então, a gente já está configurando o nosso produto, tá? Aqui na família é justamente onde ele vai aparecer lá no nosso painel de orçamento. Olha só que legal. Se eu digitar aqui display, ó, ele aparece PDV display. Então, é justamente o caminho que o teu vendedor faz na hora de fechar esse orçamento. A gente vem aqui, então, em preço e no método do cálculo, a gente vai contar como é que a gente trabalha essa venda. Assim como todos os produtos dentro do hold, você pode escolher
o seu método de cálculo. Por exemplo, aqui, eu posso ter aqui uma variável por quantidade. Vou dizer que eu trabalho por unidade. Se eu vender até 10 placas, eu cobro R$40. Se for de 11 até 50 placas, eu cobro então aqui R$38. Se for de 51 até 100, eu cobro R$36. E assim vai indo, eu posso editar, deixar da forma que eu trabalho. Também posso deixar aqui um valor fixo, ir em ver detalhes e dizer que o preço da minha placa Pixel é R$40 e o mínimo que meu vendedor pode chegar é 25. Ah, não, Ana, eu vendo por 60. Vem aqui e edita sem problema nenhum. Se você trabalha por preço fixo, para te dar segurança na hora da tua venda e você não sair no prejuízo, é muito importante fazer o teste de orçamento, revisar suas margens para que você não pague para trabalhar em nenhuma venda, tá? Se você quiser deixar isso garantido dentro do sistema, existem duas formas muito legais, tá? Eu posso colocar aqui, ó, preço fixo por margem mínima. Vindo aqui em ver detalhes, eu tenho uma grande diferença do preço fixo, que aqui, ó, margem mínima. O que isso significa, tá? Digamos que eu vendo a minha placa por R$60, o mínimo que meu vendedor pode chegar é 25, desde que nessa minha venda eu tenha uma margem mínima de lucro de 25%. Então, se eu vender minha placa Pixel, independente da quantidade, ok? Eu não posso sair perdendo. Eu tenho que sempre garantir 25% dessa venda, tá? Então, aqui ele sempre vai garantir uma margem mínima. Pode ser de 30 aqui, você pode editar, tá? Ou você pode também deixar aqui, colocar a margem que você trabalha e a margem mínima que seu vendedor pode chegar. Vou aplicar aqui e trazer também o meu imposto, que eu vou colocar de venda de produto e vou salvar. Processos. Nesse campo aqui, ele sempre vai trazer os processos obrigatórios dentro do seu MEC, dentro do seu produto. Então, se eu faço esse display de mesa, eu tenho por obrigatoriedade trazer sempre o aproveitamento de chapa sem impressão, que é justamente ali da minha base, né, do meu acrílico. O meu serviço de arte final pode ser que para você seja obrigatório ou não, tá? Se ele não for obrigatório, eu tiro ele daqui e trago no meu checklist, mas vamos dizer que minha empresa sempre faz essa arte, tá? Então, vou deixar aqui também a limpeza desse produto para que essa entrega seja feita toda certinha, meu produto bem bonitinho na hora da entrega. Matéria-prima aqui, ele não vai trazer nada, porque essa minha matéria-prima, ela vem nos meus parâmetros. E além do parâmetro também, eu posso trazer algumas matérias-primas através do checklist. E é no checklist que a gente traz ali a personalização desse produto, dessa venda. Então aqui a gente tem, ó, qual formato de display você deseja confeccionar. Muito importante essa pergunta logo no início, porque se for aqui, por exemplo, em formato T, eu tenho processos diferentes do meu formato L. Clicando aqui no lapisinho, a gente consegue conferir. E olha que legal, a gente tem aqui um aviso que essa pergunta não pode ser editada, porque justamente é uma pergunta muito importante e que, ó, por exemplo, se for em formato T, eu trago a minha montagem de chapa. Se for em L, eu vou trazer a termomodelagem, que foi o processo que a gente acabou de configurar. Aqui eu tenho que tipo de personalização será feita no item. Novamente aqui no lapisinho, ó, eu posso dar uma olhadinha, dar uma espiada ali em como ocorre essa pergunta. Aqui no checklist a gente vê que é uma pergunta de lista de múltiplas opções. O que acontece? Se é múltiplas opções, eu posso ter, além da minha escolha, por exemplo, de adesivo impresso, eu também quero trazer um adesivo colorido. Então, eu não preciso escolher só uma opção. Como é um produto que a gente faz uma montagem, uma caracterização, né, uma personalização bem legal dele, então na hora de fazer esse orçamento, eu também tenho que ter esse poder de escolha para que o meu custo seja correto e o preço da venda seja correto também. Então aqui, por padrão, ele já traz aqui, ó, a escolha de adesivo impresso, adesivo colorido, impressão V, gravação a laser ou nenhum. E aí, dependendo da ação de resposta, ele vai trazer aqui o processo de cada um desse tipo de escolha. Por exemplo, aqui, se eu escolher adesivo colorido, ele me traz aqui o processo de aproveitamento de mídia sem impressão. E ele também já me traz outra pergunta, se vai ser necessário ter recorte eletrônico nesse vinil colorido. Aqui embaixo eu tenho outra pergunta de qual será o tipo de corte da chapa. E aqui nas opções eu tenho corte router, laser, mesa de corte, corte manual. Ana, eu não faço dentro da minha empresa, eu não tenho a minha máquina de laser. Eu quero tirar essa opção. Então você vem aqui no lapisinho, você vai vir aqui, ó, na opção de laser, você tira. E aqui embaixo também, nesse xizinho, você também remove e depois é só salvar essa opção. Então, o que vai aparecer? No seu orçamento, agora só vai aparecer essas três opções. E da mesma forma, você pode vir aqui
e acrescentar qualquer outro tipo de corte que você faça. Nesse caso eu não vou salvar, para que fiquem as opções que estavam já que vem de padrão no nosso Mac. E aqui embaixo tem outra pergunta muito legal, se vai ser necessário realizar o recorte eletrônico do vinil colorido, que é o que a gente viu ali anteriormente. Detalhe importante, tá? Do lado dessa pergunta tem essa palavrinha aqui, condicional. Isso significa que essa pergunta só vai aparecer dependendo do que eu responder anteriormente em outra pergunta, que nesse caso aqui vai ser sobre a personalização do item, né? Outra coisa legal dentro do checklist é que eu posso deixar aqui uma resposta padrão. Se eu faço esse produto mais em formato L, mais em formato T, eu já posso deixar prontinho. E eu também tenho mais uma opção, tá? Ó, se eu vendo, por exemplo, mais aqui em formato T, e se eu faço tanto o adesivo impresso, por exemplo, quanto o adesivo, a aplicação do adesivo colorido, aqui eu faço ele na minha router, eu também vou querer fazer o recorte eletrônico. Se eu sempre faço por padrão mais esse processo, se essas são assim 80% das minhas respostas na hora da venda, eu já posso deixar aqui dentro do meu produto essa resposta padronizada para o meu vendedor ali fazer essa venda mais rápida possível. E é só clicar agora aqui em salvar. Voltando aqui nos parâmetros, então, a gente tem as medidas dessa face, tá? E ele vai trazer aqui algumas opções para a gente. A gente tem aqui a medida da face que eu faço desse troféu, dessa minha placa, a medida da base, o adesivo impresso, o adesivo colorido e, mais uma vez, prestando atenção aqui, ó, condicional. Então, essa pergunta aqui só aparece para mim se eu lá no meu checklist informar que vai ocorrer essa impressão de adesivo ou vai ter o adesivo colorido. Aqui eu também deixo a minha matéria-prima padrão selecionada. E aqui eu posso deixar também uma descrição. Medidas da face, por exemplo. Eu posso ter aqui, inclusive, uma placa Pix que tem uma base por trás e também tem a outra plaquinha aqui na frente dela, um pouco menor ali para trazer uma profundidade, um 3D para minha placa. E aí o que eu posso fazer? Eu posso deixar aqui, ó, face 1, trago qual é o meu acrílico, tá? Vou colocar aqui esse. E aqui eu tenho a minha face menorzinha. E trago aqui, por exemplo, o meu acrílico aqui, que dessa vez vai ser um branco. Só vou trazer aqui a espessura menorzinha. E eu posso já deixar ela padronizada para que na hora da minha venda, na hora que eu faço essa venda, né, já vem ali como eu faço certinho. E é muito legal para se eu tenho modelos de placas diferentes também ali na hora dessa venda, porque eu já posso deixar essas medidas bem padronizadas. Modelo A de placa Pix, modelo X, enfim. Eu posso já deixar cada modelo padronizado. Como é que a gente faz isso, tá? Salvei aqui meu produto. Vou só aqui agora vincular também as minhas outras matérias-primas. Deixar sempre uma aqui respondida, tá? Colocar aqui minha base de 5 milímetros. O meu adesivo, eu posso selecionar qual que eu quero da minha bobina. Mas se eu deixar aqui todos selecionados, o sistema automaticamente vai varrer todas as medidas que eu tenho no meu estoque na hora do meu orçamento e vai trazer para mim, então, a medida de melhor custo-benefício na hora daquela venda. E caso, por exemplo, eu faça só em mate, eu posso vir aqui e tirar as em gloss e deixar a em mate também. Mesma coisa aqui, eu trago para o meu vinil colorido, tá? Eu posso vir aqui e trazer qual vinil colorido que eu sempre trago. Deixo aqui a cor selecionada e posso trazer também mais de uma medida, já que ele é multimedidas aqui pra gente, tá? É realmente uma personalização do seu produto. Vou salvar aqui. Vamos voltar aqui, ó, em produtos e serviços. Vamos vir aqui em PDV, display, e agora sim já aparece o nosso produto aqui do lado pra gente. E aí, digamos que eu tenho 2 modelos de placa, que eu quero deixar esse produto salvo. Se você quiser, você pode inserir do zero também, mas você também tem a opção de vir aqui nesse produto já criado e copiar esse produto. Que ele aparece, display de mesa cópia, você vai entrar nesse produto, vai modificar o nome, redes sociais, traz aqui na descrição também para ficar bonitinho e salva. E aí você vai ver que todos os itens estão preenchidos conforme a gente preencheu o anterior. Até aqui no nosso checklist já tá igualzinho, tá? Vamos dizer que esse aqui, na verdade, eu trago em formato L. E aqui, ó, no padrão, você pode tirar aqui uma outra medida, né, como é o formato L. E aí, modificar aqui essa outra placa. Vamos dizer que essa daqui eu faço 12 por 18. E aí, você vai configurando todas as medidas, tá? E depois é só salvar. E agora a gente vai testar esse produto no nosso orçamento, vindo aqui em CRM, painel de negociação. Vamos abrir um novo orçamento e salvar. Vamos vir aqui em novo item,
PDV, display, clicando aqui do ladinho também, eu consigo ver as duas opções que eu tenho desse display. Vou trazer aqui o primeiro e aqui já começa então o checklist, tá? Essas perguntas que já estão respondidas a gente deixou como padrão dentro do nosso produto, tá? Essas que não estão respondidas ainda porque vieram como condicional de alguma resposta que a gente deu. Por exemplo, aqui, se eu tirar aqui esse adesivo colorido, olha só o tanto de pergunta que sai aqui do nosso produto. Se eu clicar aqui de novo e escolher o adesivo colorido de novo, já aparece pra gente então as perguntas novamente. Então, o checklist é dinâmico para a necessidade daquela venda. Aqui, ó, por exemplo, em arte final, vocês podem dizer aqui qual o tempo ou complexidade dessa arte, qual o tipo da limpeza que vai ser realizada nesse produto, nesse caso aqui eu vou colocar de chapa, como você deseja fazer a montagem dessa chapa, vou colocar a opção de cola, revisa aqui as outras opções e eu vou avançar. Aqui eu já tenho então o padrão das respostas como a gente deixou dentro do nosso produto. Eu vou dizer aqui então que a gente vai fazer 40 quantidades dessa placa. Aqui a gente tem a largura, a altura, que está ali padronizada, mas eu posso vir aqui e alterar aqui as medidas e até incluir aqui uma outra medida dentro do orçamento sem problema nenhum. Por exemplo, aqui, se você tem a do QR Code, né? Você pode vir aqui, criar mais de um, dizer que aqui é o QR do Pix, QR Insta e o QR também do WhatsApp. Vou colocar aqui que a gente vai ter também 3 esse colorido, vai ficar sobreposto. Esse aqui vai ser, por exemplo, 6x6. E a gente vai avançar. O sistema já fez o nosso cálculo, então a gente vai vir aqui nas duas setinhas expandir, clicar em custos e verificar então todo o mapeamento que foi feito do nosso produto, tá? Aqui a gente tem impressão, serviço, limpeza, montagem da nossa chapa, refile manual, aplicação de substrato, corte, recorte eletrônico, depilação e aplicação. Cada um traz seu centro de custos, o custo hora de cada centro de custos, o tempo que foi gasto para fazer esse processo e o quanto custou cada processo desse. Vocês podem, por exemplo, aqui, Ana, a minha impressão, na verdade, ela demorou aqui um pouquinho mais e ficou 10 minutos. Só você modificar aqui, clicar fora, que ele já atualiza o valor. Se isso acontece com muita frequência com o mesmo processo, modifica lá dentro do seu processo para que isso não ocorra mais e seu sistema fique todo padronizado, ok? Aqui na matéria-prima, então, a gente também tem todas as matérias-primas que foram mapeadas para a necessidade do preenchimento ali daquela venda. A gente tem a nossa chapa acrílica das duas medidas que a gente colocou, que é a nossa base. A gente colocou uma plaquinha no fundo maior e uma menor na frente, né, para dar aquele efeito 3D. Aqui a gente tem o vinil, as tintas, também o vinil colorido, o álcool para fazer a limpeza, a cola para fazer a montagem e a máscara de transferência. Sempre ao lado de cada matéria-prima tem o processo que utilizou essa matéria-prima. Aqui então a gente tem os indicadores dessa venda. Essa minha venda então ela saiu a R$ 840, garantindo 30% de lucro. E aqui a gente tem o valor de margem de contribuição, que é o valor que vai para o ponto de equilíbrio, ou seja, que retorna para sua empresa para pagar suas contas. E aqui é o percentual que seu ponto de equilíbrio vai subir se você fechar essa venda. Então aqui você consegue revisar todos os dados dessa sua venda da placa Pix. Vamos trazer aqui então a nossa placa Pix também em formato, só que agora em formato L. Então aqui no nosso checklist eu vou trocar por formato L. Vou dizer que só vai ter nosso adesivo impresso dessa vez, tem o nosso corte ali da nossa placa e a limpeza da nossa chapa também. E aqui a gente vai avançar. Vou tirar que essa medida vai ter só uma medida nela, né? Já que ela é em L, vou colocar aqui que também vão ser 40 unidades. Vou dizer aqui que o meu adesivo vai ser então 8x8. Posso vir aqui e revezar qual é a matéria-prima, tá? E vou avançar. Aqui, então, eu venho em custos também e a gente revisa, então, o nosso produto da mesma forma, todos os processos e matéria-prima, tá? Nesse caso aqui, ó, ele trouxe impressão, serviço de arte final, limpeza, refile, aplicação de produto, corte alto e termomodelagem. Sempre que traz aqui o nosso processo de impressão, ele traz também aqui o nosso simulador de impressão, dando aqui todo o total da nossa impressão, a nossa perda tanto em porcentagem como também ali em perda real. Você sempre pode reaproveitar, lógico, e por isso o simulador já vem aqui te ajudando nessa visualização da impressão aqui desse material. Ele te mostra qual é a bobina que foi utilizado e o teu equipamento também que está vindo ali fazendo essa impressão. Aqui nos indicadores, então, a gente tem o total do produto, também garantindo 30%,
e o nosso lucro, ok? Esse foi nosso vídeo sobre Mac de display de mesa, né, mais conhecida aí como a nossa placa Pix. Qualquer pergunta que vocês tiverem, podem deixar nos comentários. Também podem acionar nossa equipe de suporte para te ajudar aí, então, nesse cadastro desse produto dentro da sua empresa. Também não esquece aí de seguir o canal, porque vai vir muita novidade, muito conteúdo aí de produtos novos para vocês, sempre se atualizando, ok? Até mais!